A empresária angolana Isabel dos Santos acusou nesta terça-feira, 25, em entrevista a uma estação radiofônica, o presidente João Lourenço de ter dado ordens para a sua condenação por peculato. Segundo a empresária, a decisão não resulta de um processo jurídico efetivo, mas sim de uma perseguição política. Durante 8 anos eu fiz fé de esperar que o presidente João Lourenço parasse esta perseguição política e parasse esta vingança muito pessoal dele em relação à minha pessoa, que eu acho que hoje já não há dúvida, porque a quantidade de mentiras que foram tecidas e a quantidade de provas que existem, ao contrário, são muito altas. Quando o presidente João Lourenço entrou, ele, por uma perseguição política e sem mais nenhum outro motivo, resolveu efetivamente exonerar-me a mim e a minha equipa. Não porque a gente não apresentou resultados, mas porque ele tinha uma agenda política que era diferente. Eu vim a descobrir isto mais tarde, agora no processo, lendo os documentos, vim a descobrir que efetivamente havia ordens diretas do presidente João Lourenço para me condenar, para me acusar de peculato. Isabel dos Santos denunciou igualmente a recusa do juiz de garantias em ouvir as suas declarações, bem como a alegada ignorância de provas e testemunhas apresentadas. O juiz de garantias, portanto, que é um juiz que é suposto garantir que uma pessoa que é arguída possa prestar declarações, pura e simplesmente recusou o meu pedido. Eu recorri e voltei a pedir outra vez, portanto, eu fiz um requerimento escrito a pedir para ser ouvida, para prestar declarações. O juiz respondeu de forma escrita que negava o meu pedido para prestar declarações. Eu voltei a fazer um segundo requerimento, outra vez para pedir para prestar declarações, e ele voltou a negar e mais, pediu para retirar do meu processo estes 2 pedidos que eu fiz de prestação de declarações. Portanto, eu sempre quis participar com a justiça, sempre fui aberta em relação a todo o processo da minha gestão na Sonangol. O que eu fiz do meu lado foi eu apresentei as provas em tribunal, apresentei as atas do Conselho de Administração da Sonangol, apresentei os relatórios dos consultores, apresentei as transferências bancárias dos pagamentos efetuados aos consultores. Os próprios consultores estiveram em tribunal, confirmaram que fizeram os trabalhos, confirmaram que foram pagos, confirmaram que pagaram os impostos. Do meu lado eu apresentei tudo e fiquei muito chocada, porque o juiz de garantias pura e simplesmente desprezou todas as provas e ignorou e desprezou todas as testemunhas, sem exceção. Não pôs uma única frase, não pôs uma única palavra, zero, do que disseram as testemunhas. O despacho de pronúncia não tem uma única palavra, não tem única frase ou de uma prova ou de um depoimento de uma testemunha. Ou seja, é uma manipulação completa do regime político que instrumentaliza o juiz para ter o fim e dar uma sentença pré-determinada que o presidente João Lourenço já escolheu e que deu ordens superiores para ser executado. A antiga PCA da Sonangol afirmou que o desfecho do processo que pesa sobre si tem um objetivo claro: alimentar a agenda política do MPLA. Um julgamento seria inútil, porque as provas são fortes e acredito que haveria de descredibilizar muito o Poder Executivo ir para um julgamento onde as provas estão efetivamente contra a acusação. Nós vamos entrar agora numa fase política importante, em 2026, que temos um calendário político das eleições do MPLA, 2027 temos as eleições presidenciais e talvez este julgamento, ou usar este julgamento para distração de alguma manobra política, para mim não fica fora de hipóteses, mas eu acho que seria um descrédito muito grande que os nossos juízes e o nosso sistema de justiça se deixassem embarcar por uma agenda política de uma pessoa, em vez de servir uma nação e um povo. Isabel dos Santos afirma ainda que o juiz tem demonstrado estar a serviço do poder político angolano. Para mim hoje já não restam dúvidas que o tribunal e os juízes em Angola não são, portanto, que não são independentes,
porque um juiz que é independente não tem razão para negar ouvir testemunhas. Um juiz que é independente não tem razão para negar ouvir o que eu tenho que dizer, as minhas declarações como arguida. A lei diz que ninguém pode ser consagrado, arguído, sem ser ouvido. É contra a nossa lei não ouvir alguém. Portanto, um juiz que diz e que recusa 2 vezes que eu seja ouvida e que depois em seguida retira do meu processo o pedido, 2 pedidos meus para ser ouvida, que é para ninguém contar esse meu pedido no processo, não é um juiz independente, e um juiz que nega todas as provas, que faz um despacho de pronúncia no qual não tem uma só palavra sobre as provas que foram apresentadas, não é um juiz independente. E uma justiça que não é independente é extremamente perigosa num Estado que quer ser um Estado democrático de direito, porque, como eu digo, hoje isto pode ser no meu caso e amanhã, com certeza, virá a acontecer noutros casos. E isto tem que ser evitado. Nós como angolanos, para seguir as palavras do próprio Presidente João Lourenço, uma justiça mais justa, e como ele diz que uma justiça mais justa é difícil, uma justiça mais justa, efetivamente, os juízes serem independentes, não cumprirem ordens superiores, não cumprirem ordens do Presidente da República e respeitarem os depoimentos das testemunhas e respeitarem as provas que são apresentadas. Até o momento, as autoridades angolanas não reagiram às novas acusações de Isabel dos Santos. Enquanto a empresária sustenta que é alvo de perseguição política, o governo e o sistema judicial angolano têm reiterado que os processos em curso seguem os trâmites legais,